E aí a gente está falando do voto útil em relação a Tabata e o Boulos, mas quem falou em voto útil também foi o Tarcísio de Freitas, né, o Josias, em relação a Ricardo Nunes. Ele disse que o voto útil em Nunes poderia tirar Boulos de um segundo turno. Como é que você vê a estratégia das campanhas em voto útil? E voto útil também vale para Nunes, que está à frente nas pesquisas, Josias? O voto útil vale para todo mundo, né, Fabíola? Porque, é preciso que se diga, né? É algo comum, é algo é, que não se pode condenar. Numa democracia, a pregação pelo voto útil, ela é admissível. O Nunes e o Boulos estão sob ameaça porque as pesquisas mostram que o Pablo Marçal permanece lá. Imaginou-se no início da campanha que os dois estavam fadados a uma disputa no segundo turno, o Nunes e o Boulos, e de repente apareceu o Pablo Marçal, que está ali ameaçando a presença de um e de outro no segundo turno. Então, estão o Boulos e o Tarcísio, em nome do Ricardo Nunes, fazendo a pregação pelo voto útil. Agora, a primeira utilidade do voto útil é o candidato débil poder botar a culpa em alguém, né? Então, é preciso analisar esse aspecto também. Agora mesmo, a Tabata Amaral está erguendo barricadas para defender o seu cesto de votos. E isso é tão legítimo quanto o movimento que tenta converter os simpatizantes dessa personagem, que é a quarta colocada nas pesquisas, né, em eleitores do Guilherme Boulos ou de qualquer outro candidato. E no caso do Tarcísio, ele tenta evitar que votos do Nunes, ou que poderiam vir para o Nunes, se direcionem para o Pablo Marçal, que está ali no mesmo espectro conservador de direita, né? Então, numa democracia, até o voto errado é útil. O voto errado, quando o voto é errado, ele carrega ali um fator de aprendizado, né? Nós estamos falando aqui, na verdade, de um voto tático. E a primeira utilidade desse voto tático, como disse, é oferecer a um candidato em apuros a possibilidade de botar a culpa em alguém. O Guilherme Boulos, por exemplo, está incomodado com as cobranças da Tabata Amaral para que ele explique as suas mudanças de posição em relação a temas como aborto, drogas, Venezuela. E aí ele se queixa de uma suposta falta de sensibilidade da Tabata para o risco de São Paulo assistir a um segundo turno com dois representantes da direita, né? Aí ele diz: nós somos, afinal de contas, dois candidatos do campo progressista, estamos enfrentando dois representantes do bolsonarismo, e aí cobra essa sensibilidade. E a Tabata está dando de ombros para essa pregação dele, né? E o Boulos insinua que a Tabata pode ser responsável por esse segundo turno 100% direitista em São Paulo, mas ele se abstém de fazer uma autocrítica sobre a debilidade da campanha dele. Como, aliás, também a campanha do Ricardo Nunes tem lá as suas debilidades. O Ricardo Nunes é uma pedra de gelo que está sendo carregada na campanha, com muito cuidado ali, num isopor, pelo Tarcísio de Freitas. O Boulos, por exemplo, silencia sobre o déficit de Lula na campanha dele. Ele fez uma aposta pesada, o Guilherme Boulos, foi a principal aposta dele, aliás, foi o apoio do Lula. E esse cabo eleitoral deixou a desejar. Afora as aparições que fez ali na propaganda de televisão, o Lula deu as caras só um dia na campanha do Guilherme Boulos. Participou ali de dois comícios. E alheio a essas pesquisas que mostram que o Ricardo Nunes está à frente do Boulos na periferia, o Lula cancelou dois comícios que faria no sábado passado. Nessa quarta-feira, cancelou a live que faria com o Boulos. E, correndo atrás do relógio, o Boulos tem a expectativa de fazer uma caminhada na véspera da eleição, no sábado que vem, na Avenida Paulista, com o Lula. De resto, Fabíola, se você analisa a campanha do Boulos, ficam todo agora de olho no eleitorado da Tabata, mas o Boulos terceirizou a Tabata Amaral o enfrentamento judicial contra as redes sociais do Pablo Marçal, anabolizadas com recortes remunerados. Foi a Tabata que recorreu à justiça contra esse anabolizante. O Boulos fez uma campanha de aparência analógica, ele acenou com um banho de polvo nas ruas e tal. Está chegando agora a reta final, não conseguiu mobilizar nem a militância do PSOL, nem o PT, os candidatos a vereador do PT. Houve ontem uma programação em dois bairros periféricos de São Paulo e estava lá o Boulos em cima de uma caminhonete com a
Marta Suplicy, ruas esvaziadas, gente provocando com o M do Marçal. Então, a essa altura, atribuir a terceiros, como a Tabata Amaral, o risco de um fiasco, que seria um fiasco, um segundo turno 100% direitista, essa tentativa de terceirizar responsabilidades, isso é um estratagema para atingir realmente o subterfúgio de culpar os outros, né? Então, Sim. cada um precisa enxergar as suas culpas. A gente está falando sobre o Tarcísio, ele pregou o voto útil e a Mônica Bergamo, nossa rainha, mandou há pouco uma nota aí, ó, já está publicada, falando sobre o Tarcísio pressionando o Bolsonaro a resistir, pressionando o Bolsonaro, que resiste em gravar, né, com o Nunes, que resiste em gravar com o Nunes para frear a subida de Pablo Marçal. Essa inclusive está na nossa página no UOL, está com a chamada na página do UOL nesse momento, mostrando inclusive isso, que a repercussão de Pablo Marçal nas pesquisas eleitorais em São Paulo levou aliados do ex-presidente Bolsonaro a redobrarem a pressão para que ele se engaje mais na campanha do prefeito Ricardo Nunes. O governador Tarcísio se encontrou com Bolsonaro para um café da manhã em Guarulhos e fez apelos insistentes para que ele grave vídeos de apoio a Nunes. Outros líderes partidários e religiosos também têm feito esses apelos dramáticos. Há um chamado neste momento, justamente para que Bolsonaro entre. Ele pode fazer a diferença nessa reta final para Nunes, o Thales? Porque o foco agora é essa disputa entre Nunes e Marçal. Quem é que vai para o segundo turno, né? Nunes e Marçal. Qual é o representante da direita mais forte? Eles querem chamar Bolsonaro para essa reta final. Faz sentido essa estratégia de Tarcísio, ô Thales? Só faz sentido se realmente eles estiverem olhando as pesquisas e vendo as pesquisas internas deles e vendo que há uma grande saída de votos bolsonaristas do Nunes para o Pablo Marçal e com o risco de o Marçal tomar o lugar do Nunes. Só faria sentido nesse caso, de estar havendo um vazamento de votos do Nunes. Isso não é de todo descartável. Você veja que teve agora, está tendo uma polêmica entre o Malafaia e o... aquele menino, aquele deputado novinho, esqueci o nome dele. O Nicolas. Nicolas Ferreira. O Malafaia e o Nicolas estão em plena polêmica nas redes sociais, porque o Nicolas declarou apoio ao Marçal. E o Malafaia está xingando ele de tudo quanto é coisa, dizendo esse cara, não sei o que e tal. Você imagina se um bolsonarista de carteirinha, abraçado pelo Bolsonaro várias vezes, como o Nicolas, se esse sujeito está indo para o Marçal, quantos bolsonaristas estão indo para o Marçal? Esse é o problema. Então, eu acho que se há esse movimento realmente, e eu acredito que há, aliás, acredito muito na Mônica Berger, não é pouco, não. Então, se havendo esse movimento, só há uma explicação. Estão detectando um vazamento grande de voto bolsonarista para o Pablo Marçal. E isso é um perigo para o Nunes no segundo turno. Você, hein, Josias, como é que você vê aí essa situação? Chamar Bolsonaro para essa reta final. Marçal e Nunes. Quem tem mais chance? Esse chamamento, Fabiola, mostra o grau de desespero em que se abateu sobre os comitês eleitorais nessa fase final, né? O Ricardo Nunes, ele vinha administrando a ausência do Bolsonaro e compensando essa ausência com a presença muito massiva e ativa do Tarcísio de Freitas, né? Com isso, ele se mantinha num patamar ali, sempre numericamente à frente na pesquisa, e evitava agregar a rejeição do Bolsonaro à sua candidatura, né? Que o Bolsonaro é rejeitado em São Paulo por mais de 60% do eleitorado, né? O que se verificou em São Paulo
é que o eleitor bolsonarista, aquele eleitor que votou no Bolsonaro em 2022, ele, nesta campanha de 2024, se moveu até aqui à revelia do Bolsonaro. O Bolsonaro fez um zigue-zague, foi de Ricardo Nunes, indicou o vice, depois ele flertou, acenou para o Pablo Marçal, depois ele retornou para o Ricardo Nunes, e a verdade é que o eleitorado dele moveu-se entre uma candidatura e outra à revelia da vontade do suposto dono desse cercadinho de votos. Verificou-se que o bolsonarismo em São Paulo, o eleitor de Bolsonaro em 2022, não se confunde com o Bolsonaro. O que acontece com o Ricardo Nunes agora é que o desempenho dele foi muito precário, né? No último debate, o UOL Folha, foi muito ruim o desempenho dele. Com isso, o Tarcísio de Freitas, que tinha abandonado momentaneamente essa pregação pelo voto útil, ele volta a fazer, porque está verificando que precisa de um impulso adicional nessa reta final. Alguém já disse que os peixes não se importam de ser pescados porque eles têm sangue frio e não sentem dor. O problema é que não foi um peixe que disse isso, né? E o Ricardo Nunes, ele estava orientado no debate UOL Folha para evitar todas as provocações do Pablo Marçal. E ele mordeu todas as iscas do Marçal. E não foi uma experiência indolor, né? E longe dos refletores, o Tarcísio, os aliados do prefeito, os operadores do comitê, todos desaprovaram o desempenho do Ricardo Nunes nesse debate. Vai haver outro debate agora, né? O Nunes deu uma série de desculpas ali em privado, disse que ele não podia ter ignorado os desaforos do Marçal, mas a verdade é que ele saiu daquele debate com um anzol pendurado nos lábios, né? Porque ele, desafiado a explicar o boletim de ocorrência da mulher dele por violência doméstica, ele não respondeu. E a provocação foi repetida 11 vezes, né? Então, a avaliação é de que o Nunes não foi bem, administrou mal o cronômetro, não deixou perguntas sem resposta, e agora tem um novo debate, reta final, e numa disputa apertada como essa, o Tarcísio de Freitas está novamente recorrendo ao Bolsonaro, ao voto útil, tudo que possa agregar votos na reta final, porque, a despeito de uma adesão firme, que não ocorrerá, mas se ocorresse a adesão firme do Bolsonaro nessa reta final à candidatura do Ricardo Nunes, isso traz rejeição, mas é um problema que você administraria no segundo turno. Para quem está precisando de voto ali para assegurar a passagem para o segundo turno, ou para retirar as dúvidas, as interrogações que estão sobre a candidatura do Ricardo Nunes em relação a essa passagem, qualquer voto que venha agora seria interessante, né? Daí esse desespero. Apela para o Bolsonaro, apela para o voto útil, mostra, Fabíola, que nenhum comitê hoje, desses três que estão aí, segundo as pesquisas, nas três principais posições, no topo do ranking, nenhum comitê tem segurança sobre o resultado do primeiro turno.